Os três irmãos suspiraram de alívio, mas o doutor também deu a notícia ruim. Devido aos danos sofridos em sua perna direita, Renato teria que passar por uma cirurgia delicada para ter alguma chance de recuperar os seus movimentos. Do contrário, não seria capaz de andar ou sequer ficar em pé novamente. O maior problema era que tal procedimento custava muito dinheiro e o convênio do homem não cobria. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Gabriel sempre teve grandes sonhos e planejamentos para a sua vida. No entanto, o seu maior sonho parecia um tanto complicado de se realizar. Conseguir abrir uma loja de revistas em quadrinhos com no máximo 20 anos de idade. Isso se tornou uma missão muito difícil por um motivo em especial. A família de Gabriel era muito desfavorecida financeiramente falando. Tinha apenas dinheiro suficiente para comer, comprar vestimentas e sair de vez em quando para visitar parte da família ou algum lugar específico. Nessa época, Gabriel tinha por volta de 8 anos de idade e, por ser muito jovem, logicamente ele não pensava muito no futuro. Apenas brincava como os demais pequenos de sua idade. Contudo, gostava de ler quadrinhos e gibis desde os seus 6 anos de idade, que foi justamente quando aprendeu a ler e escrever. Gabriel passava horas lendo seus gibis preferidos e insistia para sua mãe dar mais dinheiro para que ele pudesse comprar ainda mais quadrinhos e gibis. Por causa disso, aos seus 10 anos de idade, Gabriel teve uma ideia depois que uma de suas professoras deu uma aula inspiradora para os alunos. Gabriel tinha o sonho de empreender e se tornar dono de uma loja de quadrinhos quando crescesse. Começou como um sonho infantil, porém, conforme Gabriel ia crescendo, mais o jovem aumentava o seu interesse em sua ideia e levava cada vez mais a sério. Com 12 anos de idade, Gabriel foi fazendo seus primeiros planejamentos como profissional. Mesmo não sabendo nada a respeito do empreendimento, o menino abriu seu caderno e começava a escrever tudo o que planejava fazer. Uma das crises financeiras mais difíceis para a família de Gabriel foi quando Renato, pai do jovem, perdeu seu emprego. A empresa de Renato faliu e ele sabia que não conseguiria arrumar um novo emprego tão cedo. Enquanto não conseguia arrumar outro emprego com registro em carteira, Renato foi fazendo alguns pequenos trabalhos, os famosos bicos, para conseguir algum dinheiro para manter a família. Naquela época, Eliane, a mãe de Gabriel, precisou trabalhar como diarista, pois o dinheiro de Renato não estava sendo suficiente para sustentar os 3 filhos do casal, contando com Gabriel. Cida era a irmã mais velha de Gabriel. Era 7 anos mais velha que ele. Aos 19 anos de idade, Cida fez de tudo para conseguir entrar na faculdade e encontrar um emprego na área em que iria estudar. No entanto, sua situação financeira não a permitiu fazer isso, e infelizmente suas notas no Enem não foram tão boas nos últimos 2 anos em que realizou a prova. Sendo assim, o desconto que conseguiu foi baixo. E então, a jovem desistiu de tudo e tentou encontrar qualquer emprego a fim de ajudar a sua família. O pequeno Paulo era o mais caçula dos irmãos, tinha 7 anos de idade. Tamanha foi a crise financeira da família nessa época que chegaram a passar fome. Paulo chegou a chorar muitas vezes, pois as pequenas porções de refeições que fazia durante o dia não eram o suficiente para saciar a sua fome. Os pais sofriam muito vendo toda aquela situação, e embora a situação fosse complicada para eles, nunca sonharam que passariam por tamanhas dificuldades. Enquanto ambos iam trabalhar, Cida saía de casa cedo todos os dias em busca de uma oportunidade de trabalho. Sendo assim, Gabriel ficava responsável por cuidar de seu irmão mais novo durante a tarde. Felizmente, ambos estudavam pela manhã. Gabriel precisava correr até a escola de seu irmão ao fim das aulas para buscá-lo a tempo. Normalmente, Paulo odiaria ir à escola. No entanto, esses tempos foram os que ele mais gostou de frequentar as aulas por um único motivo. O café da manhã e almoço que serviam o deixavam alegre. Era o único momento do dia em que o pequeno podia fazer uma refeição decente. Gabriel, vendo toda aquela situação de sua família, ficou extremamente mal e sentiu ainda mais desejo de mudar toda a situação de cada um deles. Sendo assim, o jovem passou a aproveitar ainda mais o seu tempo de estudo. Todas as dificuldades financeiras da família de Gabriel fizeram com que o menino amadurecesse muito cedo, fizeram com que ele pensasse em seu futuro logo. Mesmo com bastante dificuldade, a família foi se mantendo conforme os meses passaram. Todavia, algo muito ruim aconteceu com Eliane.
A mulher teve uma anemia profunda que começou supostamente porque ela não estava se alimentando direito. Porém, era ainda pior do que pensavam. Sua anemia, na verdade, era em decorrência de uma doença muito mais grave que a deixou extremamente debilitada. Ela estava com leucemia. Durante algum tempo, eles tentaram tratar a doença da mulher por meio do Serviço Público de Saúde. Porém, infelizmente, eles só conseguiriam um tratamento adequado se pudessem pagar por um na rede particular. Por consequência disso, a mulher acabou falecendo. Era de se imaginar que toda a família ficaria mais do que abalada depois de tal acontecimento. Nem mesmo Renato, que normalmente teria que ser o mais forte para que seus filhos pudessem superar a perda, conseguiu poupar o choro e desespero. Ele amava muito Eliane pelo simples fato de ela ter sido a sua companheira em todos os momentos enquanto esteve viva. Mesmo com todas as dificuldades, o casal sempre enfrentou os problemas juntos. Além disso, as brigas eram quase nulas. Tinham pequenas discussões por diferentes motivos, mas nada que ameaçasse a união ou a harmonia entre o casal. Demorou alguns meses para a família superar parcialmente a partida de Eliane. Porém, parecia que Renato era o único que nunca iria superar o triste acontecimento. Simplesmente nunca conseguiu aceitar. Afinal, a situação da família ainda era muito delicada. Não era como se tivesse algo que fizesse com que Renato esquecesse de tal acontecimento. O que ainda o mantinha vivo e com motivação para continuar tentando eram os seus filhos. Mas Renato não deixava sua dor transparente para os seus filhos, portanto, tinha que aguentar todo o fardo sozinho. Gabriel demorou para se recuperar minimamente. No entanto, assim que o jovem melhorou um pouco, ele se motivou ainda mais que antes, pois não queria deixar que qualquer outro membro de sua família passasse por outra dificuldade. Foi a maior motivação de Gabriel. E foi aí que o jovem passou a pesquisar sobre o empreendimento, mesmo sendo bem novo. Felizmente, a situação financeira da família havia se estabilizado. Renato e Cida haviam conseguido seus respectivos empregos. Cida cogitou retornar aos estudos, mas ainda não estava com coragem. Ainda não havia se recuperado completamente com a partida de sua mãe. Se arrependeu profundamente por não ter passado mais tempo ao lado dela. Cida se lembrou das vezes em que sua mãe a convidou para ir ao shopping apenas para passear. No entanto, a jovem sempre dizia que estava ocupada estudando. O pequeno Paulo também sentia muito a falta de Eliane. Entretanto, como ele ainda era pequeno, o menino brincava bastante e gastava grande parte da sua energia. Quando deitava em sua cama, eram as horas em que o garoto sentia muita falta de sua mãe. Porém, Paulo já estava tão cansado que acabava adormecendo antes de permitir que a dor tomasse completamente conta do seu coração. E foi assim que a família carregou o fardo de perder Eliane durante meses. Quando se passaram mais ou menos 3 anos desde que a mulher havia falecido, Gabriel tinha 15 anos de idade e estava empolgado com os seus projetos. Ele dizia a si mesmo: "Em breve conseguirei mudar completamente a vida da minha família." Desde os seus 13 anos de idade, Gabriel passou a juntar todo o dinheiro que ele conseguia. O pouco dinheiro que o seu pai dava, o jovem também guardava tudo em seu cofre pessoal, do qual nunca retirava dinheiro. Além disso, ele fez alguns trabalhos no decorrer dos meses para que conseguisse ampliar a quantia guardada. Desse modo, aos 15 anos de idade, quando já estava no primeiro ano do ensino médio, o jovem tinha quase R$ 3.000 guardado. Gabriel estava ciente que essa quantia não era o suficiente para abrir uma loja de quadrinhos, mas sabia que já havia dado um bom passo e também sabia que até os 20 anos de idade, que era quando ele pretendia começar com seus projetos oficialmente, ele juntaria mais uma boa quantia. Gabriel ficou cada vez mais empolgado e não parou sequer um momento sobre os seus estudos com o empreendimento. O jovem não revelou tal sonho a ninguém, não queria correr riscos de ouvir importunações ou algo do gênero. Quando finalmente completou 18 anos de idade, Gabriel estava muito empolgado, pois já tinha R$ 8.000 guardado em seu cofre pessoal. Ele havia começado a trabalhar quando tinha 16 anos de idade e isso facilitou para que conseguisse juntar mais dinheiro. É claro que Gabriel não pôde guardar todo o seu salário, afinal, precisava ajudar com as despesas de casa, comprar suas roupas, ajudar a sua família e assim por diante. Mesmo assim, conseguiu separar uma quantia fixa todos os meses. Vendo que já tinha uma boa quantia para investir em seu negócio e estudos o suficiente, Gabriel pensou que não seria mais necessário esperar os seus 20 anos de idade. O jovem pretendia começar o seu negócio naquele instante, afinal, tinha tudo o que precisava.
No entanto, ele pensou um pouco mais e concluiu que iria esperar mais um ano enquanto juntava mais dinheiro. Quando completasse 19 anos, iria se presentear com uma loja de quadrinhos, o seu maior sonho. Gabriel sorriu e disse a si mesmo que seria moleza esperar apenas mais um ano, já que ele tinha esperado muito mais que isso para chegar onde chegou. Até então, o jovem não havia aproveitado muito a sua juventude, pois estava muito focado em seus projetos para a mudança de vida completa de sua família. Gabriel definitivamente não queria ver mais a sua família sofrendo de tanto trabalhar do jeito que estavam. Por isso, esse sempre foi o seu principal foco. No entanto, depois dos 18 anos de idade, quando já havia terminado a escola, o jovem se permitiu sair um pouco com seus amigos de vez em quando e até mesmo a sua família. Àquela altura, Gabriel já havia percebido que o seu pai não estava totalmente bem, mesmo tendo se passado anos desde a partida de sua mãe. Renato sequer cogitou a possibilidade de conhecer outra moça, muito menos de se casar novamente. Sendo assim, Gabriel queria fazer algo que animasse o seu querido pai. Nos feriados prolongados, o jovem falava para o seu pai e a sua irmã se planejarem, pois eles sairiam para algum lugar. Somente Gabriel tomava tal iniciativa, pois Renato e Cida queriam apenas descansar nos dias de feriado. O fato de o jovem se preocupar tanto com o bem-estar de toda a sua família era muito bom. Afinal, a vida deles era praticamente apenas trabalhar. Os momentos de lazer eram quase nulos. Não era tão fácil para Gabriel convencê-los de abrir mão do precioso descanso em troca de 3 ou 4 dias de viagem e lazer. Porém, sempre que o jovem obtinha êxito na missão de convencê-los, as coisas davam certo. Eram os únicos momentos em que Renato se animava novamente e se esquecia do trauma com Eliane. Gabriel ficou alegre ao vê-lo sorrir. Aos poucos, Gabriel foi ajudando seu pai a superar tal passado. Todavia, algumas semanas depois, os planos de Gabriel de fazer com que a família fosse um pouco mais feliz foram por água abaixo. Em um determinado dia, Renato acabou sofrendo um acidente enquanto carregava 2 sacos de cimento para dentro da casa de um cliente. Na ocasião, ele estava trabalhando como pedreiro. Subindo as escadas com 2 sacos de cimento, Renato acabou tropeçando em um dos degraus e caiu para o lado. Como a casa estava em reforma, não havia apoio no lado em que Renato caiu. Sem apoio, o homem caiu para o lado direto na direção do chão. Renato caiu do alto e deu um grito assim que colidiu com o chão. E para piorar, um dos sacos de cimento caiu em cima de sua perna direita. Imediatamente, quando as pessoas que estavam ao redor perceberam que o homem tinha caído, foram socorrê-lo. Renato ficou desacordado poucos segundos depois que caiu. O homem foi socorrido por outros trabalhadores e pelos donos da casa, que rapidamente chamaram a ambulância, alegando ser uma emergência. Gabriel estava em seu serviço bastante empolgado, pois enquanto mesmo trabalhava, também pensava em como estava próximo de dar início ao seu projeto. Na verdade, essa era a sua motivação de cada dia. Além disso, havia outro motivo para ele estar empolgado. Já estava quase na hora de findar o seu expediente do dia. Isso era às 3:30 da tarde. E então, Gabriel recebeu uma ligação. Estranhou bastante, afinal, não era muito comum ele receber ligações naquele horário, a não ser que fosse de alguma operadora de celular. O jovem torceu para que fosse. No entanto, era algo muito ruim. Do outro lado do telefone estava Cida com uma voz chorosa e desesperada. A mulher deu uma péssima notícia para Gabriel. Disse que Renato estava internado no hospital, desacordado. Quando terminou de ouvir, Gabriel arregalou os olhos e se sentou em uma cadeira que estava próxima. Do contrário, cairia no chão. Cida pediu calma ao irmão e disse que os médicos alegaram que ele estava vivo. Gabriel então perguntou para a irmã o que havia acontecido e assim ela deu um breve resumo e em seguida pediu para que o jovem fosse até o hospital. Sem pensar 2 vezes, Gabriel saltou da cadeira e partiu sem avisar os superiores o motivo de estar saindo mais cedo. Ele não estava preocupado com isso naquele instante. Os 3 irmãos estavam reunidos do lado de fora da sala de UTI, todos muito apreensivos e inquietos. Afinal, não queriam que a mesma história triste se repetisse. E assim, depois de algum tempo, finalmente o doutor responsável por Renato saiu da sala da UTI. Ele se aproximou dos 3 irmãos com um olhar sério. Só de olhar a feição do médico, Cida imaginou em sua cabeça a notícia que receberia. Sendo assim, abaixou a sua cabeça e começou a chorar. No entanto, se surpreendeu quando o doutor disse que o homem estava melhor, embora tivesse que passar por uma série de cirurgias.
Os 3 irmãos suspiraram de alívio, mas o doutor também deu a notícia ruim. Devido aos danos sofridos em sua perna direita, Renato teria que passar por uma cirurgia delicada para ter alguma chance de recuperar os seus movimentos. Do contrário, não seria capaz de andar ou sequer ficar em pé novamente. O maior problema era que tal procedimento custava muito dinheiro e o convênio do homem não cobria. Os irmãos quase caíram de costas quando ouviram dizer que o valor do procedimento era de R$14 mil. Cida bufou, não fazia ideia de onde eles tirariam todo aquele dinheiro. Gabriel ficou trêmulo, não sabia se tomava a atitude que estava pensando, usar o dinheiro que havia guardado todo esse tempo para ajudar a pagar a cirurgia de seu pai. No entanto, aquele dinheiro não seria o suficiente. O doutor deixou claro que eles precisariam dar a resposta dentro de no máximo uma semana. Em casa, Cida andava para todos os lados enquanto falava ao telefone. Ela estava falando com uma pessoa de um determinado banco. Gabriel estava sentado de cabeça baixa, pensando no que ele ia fazer. Até que Cida interrompeu seus pensamentos quando começou a lamentar novamente, dizendo: "O banco só me liberou 9 mil de empréstimo, mesmo eu implorando para me emprestarem mais um pouco." Ela ficou resmungando durante alguns momentos, até que Gabriel a interrompeu, dizendo: "Fique tranquila, Cida, eu tenho o restante do dinheiro." Ela olhou para Gabriel e pediu para que o mesmo repetisse o que havia acabado de dizer, e ele revelou: "Durante muitos anos eu juntei todo o dinheiro que eu ganhava, pois eu tinha o sonho de abrir uma loja de quadrinhos na cidade. Mas nada é mais importante do que a saúde da minha família." Cida e Paulo ficaram sentidos quando ouviram aquilo. A irmã mais velha então disse: "Gabriel, eu sinto muito, mas você pode ter certeza que depois que o papai estiver bem novamente e andando, eu com certeza vou te ajudar a realizar esse sonho." Gabriel sorriu e assentiu depois que ouviu a resposta da irmã. E então, a cirurgia foi feita com êxito. No final, Cida fez um empréstimo de R$6 mil, enquanto Gabriel deu todo o dinheiro que ele havia juntado durante todo esse tempo, R$8 mil. A irmã mais velha insistiu para eles pagarem a mesma quantia, 7 mil cada um. No entanto, Gabriel negou. Tal atitude do irmão a comoveu muito e ela se comprometeu a ajudá-lo a realizar o seu sonho de qualquer maneira. Algumas semanas depois, finalmente Renato havia melhorado. Aos poucos, o homem foi recuperando o movimento de suas pernas. O homem agradeceu imensamente a todos os seus filhos pelo apoio, especialmente a Gabriel e Cida pelo esforço que fizeram de juntar toda aquela quantia apenas para pagar a sua cirurgia. Gabriel optou por não revelar para o seu pai o porquê de ele ter guardado todo aquele dinheiro, pois sabia que Renato ficaria com a consciência ainda mais pesada. Embora não tenha conseguido concluir o seu objetivo naquele instante, Gabriel estava satisfeito. Afinal, caso ele não tivesse juntado aquela quantia, o seu pai estaria sem uma perna naquele momento, e isso com certeza seria algo muito pior. Além disso, o jovem não tinha desistido de seu sonho. Tinha certeza que com a ajuda de sua irmã, certamente ele conseguiria realizar o seu grande sonho. Como você nomearia a atitude que Gabriel teve em relação a seu pai? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.